Boa noite a todos, que a paz de nosso amado Jesus nos ilumine, nos proteja, nos abençoe contra todo mal, físico e espiritual. Que estejamos em paz nesse momento, porque é o objetivo de cada um de nós, através do trabalho espírita, através da renovação íntima de cada um de nós, provocar a paz que a gente tanto anseia. O tema desta noite nós vamos falar sobre a imortalidade da alma. Ou, em outras palavras, somos imortais. Esta é uma realidade que a doutrina espírita vem trazer para nós em coloio com grandes pensadores e com grandes estudiosos que colaboraram para que essa mensagem pudesse chegar até nós e tivesse hoje plena convicção de que a morte biológica não encerra a morte do espírito. Pelo contrário, a libertação do espírito fará a partir do momento que nos liberarmos do veículo físico. Quem de nós não ficou com alguma dúvida a respeito da imortalidade da alma? Principalmente no momento que chega uma doença, uma preocupação, uma ansiedade relativa à vida física, e que pode supor que o nosso momento pode ter chegado. Então nasce, por alguma razão, aquela luz de incerteza em nossas almas, aí nos perguntamos: será que eu desencarnando agora, será que eu vou perder a minha consciência para toda a imortalidade? Será que com a morte do veículo físico há alguma coisa que sobrevive a essa morte biológica? Será que tudo aquilo que eu conquistei, amigos que eu oferi, pessoas que eu tive contato, experiências, será que tudo isso morre com a morte biológica? Essa pergunta está presente principalmente por aquelas pessoas que duvidam e principalmente por aquelas pessoas que não acreditam em nada, que continuam afirmando, até à luz da sociedade, de que a morte biológica encerra o ciclo da humanidade. Para nós que acreditamos na mensagem espírita, para nós que acreditamos na mensagem dos benfeitores espirituais, sabemos que não é verdade, que existe alguma coisa que sobrevive àquela morte biológica. E para esse mistério, hoje nós vamos tentar apresentar que nos últimos 150 anos, esse item passou a ser estudado com mais veemência por médicos, por físicos, por psiquiatras e neurocientistas e principalmente espiritualistas. E vieram trazer a sua contribuição através de suas pesquisas para informar para nós que a vida é imortal. E o Espiritismo, através do trabalho gracioso, importantíssimo, oferecido por Kardec à humanidade, os Espíritos vêm dizer para nós: nós sobrevivemos, e que a vida continua após a morte do veículo físico. Vamos deixar um exemplo então. Eu estou escutando uma música num rádio, e de repente eu desligo esse rádio, e a música parece não se faz mais ouvir. A música terminou? O que vocês acham? Não. Por que não? Continua. De que forma que ela continua? Lá na estação. Então nós percebemos que o fato de eu ter desligado o rádio não interrompeu a canção. Simplesmente aquela faixa não permite que aquele rádio, ao ser desligado, assimile mais as ondas que possam chegar e transmitir o som. Assim é com o computador, assim é com todos os recursos tecnológicos, eletrônicos. Eles só param de funcionar, mas alguma coisa, alguma inteligência que movia, permanece ativa. Então, para nós também, em síntese, quando um cadáver
está à nossa frente, nós percebemos que falta alguma coisa. Nós percebemos que falta alguma inteligência para dar vida àquele cadáver. Então, de maneira geral, Kardec, quando viu os fenômenos espíritas acontecendo na França, a partir de meados de 1853 adiante, ele começou a fazer o seguinte questionamento: bom, ou essa mesa possui inteligência, ou alguma inteligência está movimentando essa mesa. Porque os fenômenos persistiam, principalmente nos encontros, nos chás da tarde, em França. E Kardec começou a pesquisar os fenômenos. E o primeiro comunicado dos espíritos a Kardec foi esse: a morte não existe. Nós sobrevivemos à morte biológica. E que essa inteligência que está manifestando aqui, nada mais do que vem provar para nós que a morte não existe. Essa é uma invenção praticamente humana. Mas os Espíritos vêm trazer para nós várias interrogações e vários questionamentos para a nossa reflexão. Quando Kardec questiona assim: o que acontece com o Espírito quando o corpo falece? Quando perde as suas funções vitais? O Espírito respondeu para Kardec: o Espírito volta ao mundo espiritual. Em outras palavras, a vida continua. Ele simplesmente perdeu a rotina da vida física, mas ele amanhece para a rotina do mundo espiritual. Então, cada indivíduo vai se aliar às suas próprias potências. De acordo com as características íntimas de cada um, a gente vai buscar um ambiente propício para desenvolver o nosso intelecto, a nossa moralidade no mundo espiritual, ou continuar em situações frívolas, tal qual a gente ainda tinha enquanto em vida com a humanidade. Então Kardec começou a observar que o mundo espiritual se constituía de almas que perderam o veículo físico. E como que ele chegou nessa conclusão? Ele confessa em 1859, num diálogo com um jornalista que questiona Kardec assim: como que você chegou à conclusão que eram espíritos? Aí Kardec respondeu assim: eu obtive resposta de mais de 3.000 casas ou grupos espíritas, e estive em contato com mais de 3.000 de médiuns com diversos tipos de religionidade, e pude comparar as respostas para obter então a função do Livro dos Espíritos, que foi constituído para nós. É por isso que alguns espíritas não sabem. A primeira edição do Livro dos Espíritos continha determinadas perguntas, número de perguntas. A partir da segunda edição do Livro dos Espíritos, aumentou-se o número de perguntas. Aí pergunta-se para nós: por quê? Por que Kardec, da primeira para a segunda edição, aumentou o número de perguntas? A resposta é simples. Kardec nasceu na França, e ele estava vivendo no momento do chamado movimento positivismo, que nada mais é do que você só fala aquilo que você prova em laboratório. Kardec fez exatamente todo o trabalho metodológico a fim de fornecer o material, provando que passou-se pelas etapas de laboratório até chegar às provas reais. Aí Kardec mais adiante elucida assim essa seguinte questão para nós: o Espiritismo nasceu da ciência, o Espiritismo nasceu da experimentação.
e através da experimentação chegou à conclusão real de que realmente são espíritos. E eles têm possibilidades em alguns momentos de interferir na vida física. Tanto é verdade que tem um questionamento de Kardec: os espíritos influenciam no nosso dia a dia? Aí os espíritos respondem: muito mais do que imaginais. Às vezes são eles que nos dirigem. Então, nesse momento, Kardec mostrava a ação dos espíritos desencarnados em coroa, então, com os chamados encarnados. Muitas pessoas deixaram a sua contribuição através de suas pesquisas e deixaram informações importantes para que pudéssemos chegar à conclusão de que a morte não existe. Vamos passar alguns depoimentos. O maior gênio da física que estudou espíritos. Vocês já ouviram falar de William Crookes? Descobridor do elemento tálio, inventor do tubo de Crookes, presidente de uma sociedade importante, Royal Society, recebeu inúmeras honrarias científicas e no final ele chegou para os fenômenos espíritas e disse assim: se houver fraude, descubram. O governo da França incumbiu ele de tentar provar a falsidade nas comunicações. Ele ficou diante dos fenômenos durante 3 anos, catalogando, pesquisando, e no final, diante da materialização, das fotografias e do contato com os espíritos em suas pesquisas cotidianas, ele afirmou: não digo que é possível, eu digo que aconteceu. E ele apresentou todo o trabalho acadêmico dele, metodológico, chegando à conclusão de que a morte não é o ciclo final, que existe alguma coisa que sobrevive à morte biológica. Alfred Rousseau, o coautor da teoria da evolução com Darwin, ele deixou a seguinte contribuição: os fatos são tão numerosos que negá-los é negar a própria ciência depois de ter estudado. Ele chegou à conclusão de que a morte realmente não existe. Oliver, um dos maiores físicos ingleses, após perder o filho, ele ficou muito entristecido e buscou estudar os fenômenos espíritas. Após 1 ano de trabalho e vários anos de pesquisa, escreveu um livro inteiro relatando suas conclusões, com a seguinte definição: a morte não existe. César, o maior criminologista do século XIX, era materialista. Depois de estudar médiums e os fenômenos mediúnicos, no final ele chegou à seguinte conclusão: esse relato é frequentemente citado nas obras espíritas, embora a interpretação de alguns são diferenciadas. Ele cita assim: a imortalidade é um fato. Então ele chega à conclusão de que a morte não existe. Existem determinados pesquisadores, São Paulo, no Brasil comumente, mas alguns países da Europa principalmente, deixaram contribuição, estão deixando contribuições valiosas no campo das chamadas quase mortes. Aquelas pessoas que por alguma razão o corpo entra em estado letárgico e aparentemente o espírito se desligou daquele veículo físico. E por mais que se tente identificar a atividade cerebral, por alguns minutos ou até segundos, parece que a morte está decretada. De repente a pessoa volta assim. Vamos citar alguns casos. O que acontece nesse tipo de fenômeno? Não existe circulação sanguínea, pelo menos para a circulação em parte. Não se identifica oxigenação, então pode comprometer as funções cerebrais. O que as pessoas relatam ao voltar? 4 itens imprescindíveis para a nossa reflexão. As pessoas dizem assim: elas têm a sensação
de estar saindo do corpo físico, ela enxerga todo o panorama médico e dos enfermeiros que estão na sala de cirurgia. Aí elas passam a relatar que estão atravessando um túnel. Isso é praticamente 90% dos casos de quase mortes. Diz, ao retornar, que encontrou familiares, conhecidos ou não dessa atual reencarnação, sentindo um amor indescritível, uma paz inenarrável. Elas relatam. E elas contam um detalhe para a gente refletir. No livro dos Espíritos está dizendo assim: o que acontece? Kardec pergunta, no momento do desencarne. Os Espíritos respondem assim: ao começar o desligamento entre perispírito e corpo, o espírito entra num processo de perturbação. Aí Kardec pergunta: o que é essa perturbação? Aí os espíritos respondem: a perturbação pode demorar de 1 segundo a determinados anos, e às vezes até séculos, dependendo da condição do espírito. Mas essa perturbação acontece em fato extraordinário. Dizem que a pessoa registra toda a sua vida, desde o primeiro momento, que ela estava ligada ao veículo físico, até os últimos instantes de sua vida. Aí Kardec pergunta: mas para que essa perturbação? Os espíritos respondem: nesse momento de perturbação, às vezes, o espírito se arrepende do mal que cometeu. E a partir desse momento começa o seu processo de libertação. No livro Libertação, André Luiz narra determinados casos de pessoas que passam por esse período de perturbação espiritual. É a dificuldade de cada um de se desligar do veículo físico, que pode demorar. Tanta verdade que tem espíritos que se comunicam nos trabalhos mediúnicos e já ainda estão sentindo a decomposição biológica. Aí perguntamos para o espírito: quanto tempo já que você desencarnou? Ele diz: mais ou menos 50 anos. Aí pensamos assim: poxa vida, se você for ir no cemitério e tentar identificar esse corpo, nem o cadáver não tem mais. Mas por que ele está sentindo ainda todas as dores da decomposição? É um processo mental e emocional. Mesmo que o corpo já esteja consumido, todas as lembranças repercutem no espírito. E ele continua sentindo todos os dramas da desencarnação. Em outras palavras, a pessoa ainda não desencarnou. Ela está em processo desencarnatório. E quando se efetiva a desencarnação? Se completa quando a última célula perispiritual e biológica se desligam. Aí você passa a não sentir mais as impressões do veículo físico. É por isso que algumas pessoas às vezes têm medo de morrer, porque tem medo de sentir dor. Mas pode sentir dor? Se formos observar no livro Gênesis, Allan Kardec dá um depoimento maravilhoso quando ele faz um estudo sobre o desencarne. E ele cita, principalmente no céu e no inferno, ele cita depoimento de espíritos felizes, que o despertar deles é calmo, feliz, reencontra pessoas amadas. Ele cita histórico também de espíritos bons, que têm facilidade no desprendimento. E ele cita também espíritos imperfeitos, a dificuldade que se tem de se desprender. Então se pergunta assim: mas será que eu vou sentir dor no momento do desencarne? Não dá para precisar. Por quê? Porque a ruptura
do veículo físico, do veículo perispiritual, pode ser tenaz e pode repercutir no estado de dor. Mas por quê? Por causa da imperfeição moral do espírito. Aí Kardec diz: quanto mais inferior a criatura for, mais dificuldade ela vai ter de se desligar. Quantos depoimentos de espírito? Nós vamos fazer uma observação rápida, acho que vai dar tempo. Kardec narra um caso no livro, na Revista Espírita, não vamos precisar o ano, de alguém que chega para Kardec e diz assim: olha, vamos orar por um amigo. Ele era profundamente materialista. Eu acredito que ele deva estar em dificuldade espiritual. Ele desencarnou faz 2 dias, mas eu vejo ele em sonho, em sofrimento. Vamos orar por ele. E Kardec, então, na noite do trabalho mediúnico, fez a evocação que Kardec fazia, evocação dos espíritos. E esse espírito se manifestava dizendo assim: eu preciso que alguém vá até o cemitério para ajudar o meu despertar, a minha libertação. Aí Kardec, depois de orientar ele, disse: não há necessidade, meu irmão, vamos orar daqui para que você possa então se desligar e assumir a vida espiritual. No próximo dia, reiteradas vezes, ele voltava, dizia: eu preciso que alguém vá ao cemitério e ore por mim. E Kardec repisava: não, meu irmão, não há necessidade, vamos orar daqui que você vai receber a ajuda espiritual, porque para o espírito o pensamento é tudo. Então eu não preciso estar exatamente naquele local. Eu posso orar daqui da casa espírita e vou atender suas necessidades onde quer que você se encontre. Mas passaram-se alguns meses. Esse espírito volta novamente e diz: eu preciso que alguém vá até onde o meu corpo está. E no final do trabalho, naquele dia, manifestou-se o espírito de Santo Agostinho, dizendo assim para Kardec: eu preciso que você vá até o cemitério. Aí Kardec ainda diz: mas qual a necessidade? Porque esse espírito, em especial, psicologicamente falando, tem necessidade de ver que alguém foi lá e orou junto dele, porque senão ele não vai se desligar. É um caso especial. E Kardec realmente levou um médium e foi até lá orar, aplicaram o passe, e o espírito se desligou. Aí à noite ele se manifestou no trabalho agradecendo a presença do médium que foi até lá para atender a sua necessidade. Aí pensa, quantos e quantos milhões de espíritos estão nessa situação? Porque basta observarmos o terra a terra, as dificuldades das imperfeições dos espíritos encarnados neste momento. A gente prevê que a manifestação do orgulho, da vaidade, da intolerância, dos erros absurdos que nós vemos aí pessoas ainda cometendo, às vezes inclusive nós. E isso dificulta e pode ter resultado no nosso despertar do mundo espiritual. Não será bom a gente poder despertar com calma e poder encontrar os nossos pais, os nossos amores, os nossos amigos, as pessoas que tivemos contato físico aqui da vida física, e poder encontrar no mundo espiritual? Não seria maravilhoso esse momento espiritual importante? André Luiz diz assim: então viva de tal maneira que você tenha condições de despertar calma no mundo espiritual. Praticamente irmos para o final. Ian Stevenson foi um estudioso de reencarnação. Ele estudou 2.500, já desencarnou, estudou 2.500 crianças e conseguiu provar
a realidade da imortalidade da alma. Não podíamos deixar de citar Chico Xavier. Com a sua mediunidade ímpar, deixou vários testemunhos espirituais da imortalidade. E um caso muito próximo a mim, de alguém que havia perdido sua filha. Ele estava espírita, mas nós sabemos que a dor também chega para o espírita, apesar de ser espírita. Havia acompanhado uma filha que manifestou-se leucemia. E por mais que ele tenha levado os recursos da medicina, em determinado momento ela veio a desencarnar. E ele estava muito com o coração muito sufocado com a ausência da sua filha querida. E um dia conta ele que ele estava no seu ambiente de trabalho, ele era propriedade de uma determinada empresa, e sentiu uma necessidade de ir. Na época o Chico já tinha partido, mas o nosso irmão Bacelli, eu tenho necessidade, senti uma necessidade espiritual de ir até lá, nunca tinha ido. Pegou seu veículo e foi, era mais ou menos 5 horas da tarde, chegou até Uberaba no começo da noite. Quando ela chegou na casa espírita, o médium estava psicografando mensagens, e ele situou-se próximo à porta do local de saída. Existiam muitas pessoas que estavam sentadas à espera de uma psicografia de seu filho amado. Ele conta que ali estava refletindo repentinamente. O médium Bacelli passou a ler as cartas. E quando ele ouviu o nome, ele observou melhor. Aí ele percebeu que era uma mensagem de sua filha. Ele chegou em lágrimas próximo ao médium Bacelli e abraçou ele. Interessante, Bacelli não o conhecia. A filha veio dar testemunho para ele da imortalidade. Pai, eu não estou morta, eu estou viva. Ela conta, nos seus últimos momentos de vida, ele buscou um tratamento num hospital espírita perto de São Paulo, e tinha uma casa espírita ao lado, e todas as noites ele levava ela para assistir uma palestra. E numa dessas palestras ele conta que ele debruçou-a em seu colo, e em determinado momento ele sentiu peso sobre si. Aí ele percebeu naquele instante que ela havia desencarnado, e desencarnou numa casa espírita. Na carta psicografada, ela cita esse pormenor, e ela diz para ela que foi uma bênção espiritual muito grande que Jesus havia concedido, porque aquele ambiente havia propiciado a ela condições para que ela partisse em paz, em melhores condições. Ele mostrou-me a carta, mostrou-me a assinatura dela, o RG da menina, e realmente tudo batia. Era a filha novamente mostrando a essência da imortalidade da alma. Chico também, através de Bacelli, Chico, deixaram vários depoimentos maravilhosos, mostrando para nós que a vida continua. Jesus falava a respeito da vida futura. Tudo que ele dizia para nós, ele dizia assim, que era reservado para o mundo espiritual. Ele apresentou para nós o mundo espiritual de forma tão consistente, que quando ele desencarnou, alguns dias depois ele voltou para explicar aos apóstolos que ele sobreviveu. As aparições pós-morte de Jesus são relatadas de forma bastante eloquente pelos apóstolos e pelos amigos divisores daquele momento. Então Jesus veio confirmar que a morte não existe. Eu trouxe uma mensagem para nós encerrarmos. André Luiz conta no livro Nosso Lar. Todos nós sabemos que ele foi um médico enquanto na Terra, mas era profundamente gozador da vida,
e materialista. Então, seus procedimentos todos levavam ao desprezo da vida espiritual. Ele conta que, por uma analogia física, ele acabou desencarnando. E quando desencarnou, ele se viu numa região com profundas dificuldades com o espírito. Ali ele identificou que a morte não existe. E por mais que ele tentasse se superar, o materialismo, a vida improdutiva, pesava naquele momento espiritual. Ele conta que depois de alguns momentos passados nas trevas, na ignorância, que ele sentia e lembrava-se do alimento junto à família, ele lembrava-se do labor da vida física e sentia saudade ininterrupta. E aquilo lhe sobrecarregava o espírito, até que de tanto sofrer, de tantas lágrimas, ele se ajoelhou consigo mesmo e orou ao autor da vida. Naquele momento, ele disse que foi a sua primeira oração, depois de tanto sofrimento. E naquele instante, quando ele orou, ele diz assim: eu não sei quanto tempo demorou a minha oração. Eu só sei, diz ele, que em determinado momento adiante, uma luz se fez muito forte sobre mim. E um amigo me estendeu a mão e me disse: André, venha, vou te conduzir até nosso lar. E a partir daí começou a travessia de André Luiz rumo ao aperfeiçoamento moral. E nesse mesmo livro, Nosso Lar, ele deixa uma frase que eu deixo também para vocês, para a gente refletir, baseado no sofrimento que ele passou. Ele diz assim: ó amigos da terra, quanto de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Prestem bem atenção nessa frase. Acendei vossas luzes antes de adentrares a grande sombra. Esse recado é bom a gente refletir. Acenda vossas luzes enquanto está na terra, antes de penetrares a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade te surpreenda. E ele encerra assim: suai agora para não chorar depois. Esse é o recado de André Luiz, e vale como uma advertência espiritual a cada um de nós. Que Jesus nos abençoe.